Estamos de volta e nesta edição o Justiça em Questão fala sobre dívidas e cobranças. Para garantir o pagamento de uma dívida, a Justiça pode determinar a penhora dos bens de pessoas inadimplentes. O repórter Eduardo Júnior conversou com uma especialista que explicou quando essa medida pode ser tomada e quais bens podem ser penhorados. Veja. O que significa ter um bem penhorado? Penhorar um bem significa apreender um bem do patrimônio do devedor através de um ato do Estado por meio do Poder Judiciário, ou seja, dentro de um processo judicial, para satisfazer o direito de crédito do credor que não teve o seu crédito satisfeito voluntariamente por um devedor, pago voluntariamente pelo devedor. Por exemplo, como que aconteceria essa penhora? Dentro de um processo judicial, numa ação movida pelo próprio credor, que se sentiu prejudicado, numa ação de execução, por exemplo, em caso de título extrajudicial, como cheque, ou numa ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, se durante o processo não houve o pagamento voluntário pelo devedor, o juiz determina a penhora desse bem. E em quais situações a Justiça poderia determinar a penhora dos bens? Isso dependeria também de o bem estar no nome do devedor? Tem tipos de bens que poderiam ser determinados a penhora? Sim. Em tese, todos os bens podem ser penhorados, porque a regra é a penhorabilidade dos bens, porque a ideia do processo do direito é a proteção do crédito, mas com menor prejuízo ao devedor quando possível. Então, mesmo as hipóteses de impenhorabilidade comportam restrições, como, por exemplo, o salário, ou qualquer rendimento proveniente do trabalho, ele não pode ser penhorado. Salvo se tratar de pensão alimentícia. E a poupança também, até 40 salários mínimos, não pode ser penhorada. Se o devedor verificar um bloqueio na sua conta salário ou na sua conta poupança até 40 salários mínimos, não é cabível a penhora. Também temos a situação do imóvel único de família, que não é necessariamente a família formalmente constituída, pode ser de pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, porque a ideia é proteger a dignidade da pessoa humana. Então, esse imóvel único não pode ser penhorado, mas também há exceções, como também hipóteses de pensão alimentícia, quando o imóvel foi dado em garantia para o cumprimento de uma dívida, em caso de fiança em contrato de locação, quando se tratar de dívida relacionada ao próprio imóvel, como IPTU, condomínio, financiamento desse imóvel, e também em caso de dívida trabalhista, de empregado doméstico da própria residência. Nesses casos em que há bens que não podem ser penhorados, a gente tem tipos de bens que não poderiam ser penhorados. Nesse caso, um bem de família seria o único imóvel, a casa onde a pessoa reside. São esses tipos de bens que não poderiam ser penhorados? Sim, e esses também, mas existem outros, como, por exemplo, os móveis que estão dentro da residência e que estão inseridos nas necessidades comuns de um médio padrão de vida. Então, por exemplo, uma cama, a jurisprudência já tem entendido que a máquina de lavar roupa, máquina de secar, a própria televisão, inclusive, também não pode ser penhorada. Pequena propriedade rural em que há o trabalho familiar também não é possível a penhora. Instrumentos de trabalho, livro, máquinas, ferramentas necessárias ao exercício de uma profissão também não pode ser penhorado. Mas todos esses bens que não podem ser penhorados, existe uma exceção em que é possível a penhora quando se tratar de cobrança de crédito concedido para a aquisição desse próprio bem. Aí ele pode ser penhorado. Ok, muito obrigado. Foi um prazer. Existem casos em que o valor da dívida supera o patrimônio do cidadão. Quais são os procedimentos legais quando isso acontece? Enquanto uma empresa pode ir à falência, a pessoa física natural pode ficar insolvente. Segundo o Código Civil, é declarada a insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Isso significa que o consumidor inadimplente está em uma situação patrimonial negativa, que o impossibilita de pagar integralmente todos os seus credores. Nesses casos, uma alternativa é ir a juízo e solicitar a declaração de insolvência. O processo pode ser requerido tanto pelos credores quanto pelo próprio devedor. Nesses casos, a Justiça arrecada todos os bens do devedor e de seu cônjuge. Extintos os bens, o consumidor será declarado insolvente. O consumidor insolvente pode também propor um pagamento parcelado aos seus credores, o que será submetido à análise do juiz quanto à viabilidade. Após 5 anos da declaração de insolvência, sem que o devedor pague suas dívidas, elas serão consideradas extintas e o consumidor poderá praticar novamente
todos os atos da vida civil com suas dívidas e seu passado zerados. É importante ressaltar que este é um processo complexo e demorado, considerado uma solução radical. As consequências são sérias, pois que entre o pedido de insolvência e sua declaração, mais o prazo de 5 anos para a extinção das dívidas, o consumidor pode ficar até 10 anos sem ter acesso a serviços bancários, cartão de crédito ou cheque especial. Ele perde o direito de administrar os próprios bens. Também não vai poder comprar bens móveis ou imóveis em seu nome, sob o risco dos credores pedirem a venda e divisão destes bens. Vale lembrar que o salário do devedor não pode ser recolhido, será recebido normalmente. Segundo dados divulgados pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, dificilmente alguém é declarado insolvente no país. Os credores mais simples, como lojas, podem até ter algum interesse na declaração de insolvência de determinado devedor. Mas, raramente, esse será o caso dos bancos, por exemplo, que possuem mecanismos de controle e cobrança mais sofisticados. No terceiro bloco, o Justiça em Questão fala sobre o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Entenda o que significa ter o nome negativado e como o consumidor deve agir em casos de inscrição indevida. Fique com a gente, voltamos em instantes.